F4. Não, eu fugi dos gaúchos, Fred. Pessoal, entramos ao vivo. Bruna, só deixa eu confirmar o link aqui e aí eu já te dou o ok para começar, maravilha? Acho que está aparecendo aqui já, né? Estamos ao vivo, Bruna, pode seguir. Eu tô no link aqui, Pablo, e não apareceu ainda. É que eu gerei outro, já estamos ao vivo no YouTube. Ah, então tá bom. Você avisou os que estão visualizando, Pablo? Já, joguei o link lá. Então tá bom. Então, uma boa tarde a todos e todas. É uma honra enorme e uma satisfação imensa recebê-los e recebê-las aqui em mais um evento do Núcleo de Ciência e Direito Administrativo da Universidade Federal do Paraná, dessa vez em parceria com o GPROC, que é a equipe da UFPR para a Competição Brasileira de Processo Civil José Carlos Barbosa Moreira, organizada pelas processualistas e pelo IBDP. E hoje, a ordem do dia é o tema das convenções processuais com o poder público. O meu nome é Bruna Medina, eu sou membro do NUDA e membro do GPROC, e eu vou apresentar esse evento para vocês hoje, que conta com a ilustre presença de 3 dos maiores nomes sobre o tema aqui no Brasil, a se iniciar pela professora Lorena Miranda Santos Barreiros, doutora em Direito Público pela UFBA, procuradora do Estado da Bahia, professora de Direito Processual Civil da Faculdade Baiana de Direito, membro do IBDP e da ANEP, e autora do livro Convenções Processuais e Poder Público, fruto da sua tese de doutorado, que a gente homenageia com o tema desse evento. Esse livro maravilhoso. Em seguida, o professor Fred Dias Júnior, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, pós-doutoramento na Universidade de Lisboa, professor associado dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da UFBA, diretor acadêmico da Faculdade Baiana de Direito, livre docente da USP, advogado, membro do IBDP, da ANEP e de outros institutos, e que tem feito lives diuturnamente aí sobre temas relevantíssimos do processo civil, as quais nós todos acompanhamos com muito prazer. E o professor Elton Venturi, que é o nosso querido professor da casa, professor da Universidade Federal do Paraná, é doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, tem estágio de pós-doutoramento na Universidade de Lisboa, é visiting scholar na Universidade da Califórnia, Berkeley Law School, é visiting scholar na Columbia University, é procurador regional da República e professor associado dos cursos de graduação e de pós-graduação em Direito da UFPR. Professora Lorena, eu já de pronto lhe passo a palavra para sua exposição, então fique à vontade para iniciar o evento. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi feito pelo NUDA do UFPR, da UFPR, e pelo GPROC também. Agradecer ao professor Elton Venturi pela gentileza e dizer que sou muito feliz de estar participando desse evento, agradecer imensamente o carinho e a atenção para com essa minha tese de doutorado, Convenções Processuais e Poder Público. Dar também o meu boa noite ao professor Fred Dias Júnior, meu orientador, inclusive, nesse trabalho, e a quem devo muito se o trabalho alcançou alguma qualidade, ele, com certeza, é muito responsável por isso. E agradecer a Bruna pelo convite que me foi pessoalmente formulado. Bom, a ideia aqui do evento que me passaram é de que nós faríamos um bate-papo sobre convenções processuais e poder público. E quando eu resgatei a memória, né, do período em que eu estava elaborando esse trabalho, eu me lembro que a minha preocupação fundamental, primordial, era justamente imaginar, tentar conformar qual seria o regime jurídico a que se submete o poder público quando celebra convenções processuais. É lógico que o poder público também está submetido às regras de direito processual relativas às convenções processuais, especialmente o artigo 190 do CPC, e hoje não se discute mais isso. Mas, além disso, o poder público não pode se desvincular do seu regime jurídico próprio, que é o regime jurídico administrativo. Então, desde o início, sempre esteve na minha mente que a análise do tema seria necessariamente uma análise interdisciplinar, que deveria conjugar o direito administrativo com o direito processual civil. E, naquela época, diversos temas, né, circundavam essa minha inquietação. O tema do objeto do negócio jurídico processual, que é um tema muito
discutida, já foi bastante discutido pela doutrina em todas as searas, mas da licitude do objeto. Mas não apenas esse, temas outros também importantes, como, por exemplo, o tema da competência, ou melhor, da atribuição para a celebração do negócio jurídico processual. Será que o procurador, por exemplo, do Estado, o advogado público, o advogado da União, o procurador da Fazenda, enfim, ele teria atribuição para celebrar negócios jurídicos processuais, independentemente de atos que regulassem essa celebração no âmbito do ente estatal ao qual ele está vinculado? Além disso, como fica a questão concernente à isonomia dentro dessa matéria, já que nós estamos diante de um celebrante que deve respeitar os princípios jurídicos administrativos, como, por exemplo, a isonomia, a publicidade, enfim, são muitos questionamentos que, infelizmente, a gente não tem como tratar de todos aqui, nesse exato momento, mas eu diria que, se eu fosse resgatar o histórico dessas minhas inquietações e trazer essas inquietações para a atualidade, hoje, o que mais me inquieta dentro da temática de convenções processuais e poder público, e sobre essa inquietação é que eu gostaria de falar um pouco, é justamente a tensão valorativa que nós encontramos entre o autorregramento da vontade para o poder público, de um lado, e do outro, a necessidade de respeito ao princípio da isonomia. Porque a partir do momento em que o poder público se predispõe a celebrar um negócio jurídico processual com um particular, esta decisão de celebração do negócio jurídico processual gera um precedente administrativo. Então, há um precedente administrativo que lastreia toda a celebração de negócio jurídico processual pelo poder público. Esta decisão administrativa de celebração vincularia o ente público de modo a que ele estaria obrigado a, em outras situações iguais, né, em que o suporte fático fosse igual àquele do precedente firmado, ele estaria obrigado a celebrar um novo negócio jurídico processual com outro particular. Então, essa é uma questão que atualmente me inquieta bastante, e eu acho que ela, inclusive, está no cerne de várias limitações que hoje nós encontramos para a celebração de negócios jurídicos processuais. Porque, quando nós pensamos na competência para a celebração de negócios jurídicos processuais, hoje essa dificuldade está um pouco superada porque inúmeros atos administrativos já prevêem essa possibilidade de celebração. Nós temos regulamentação disso no âmbito do Ministério Público, no âmbito da PFN, né, da Procuradoria da Fazenda Nacional. Algumas procuradorias estaduais já têm regulamentação sobre o assunto, como, por exemplo, a Procuradoria do Rio, a Procuradoria de Minas, a Procuradoria de Pernambuco. Então, hoje, nós teríamos, pelo menos, um âmbito de matérias sobre as quais seria possível essa celebração, e é possível essa celebração de negócio jurídico processual, sem que haja uma maior discussão em torno da viabilidade da celebração desse negócio. O que me preocupa é, uma vez celebrado um negócio, estaria o poder público diante de um precedente administrativo por ele próprio firmado, de cunho vinculante, e que, portanto, o obrigaria, em determinados momentos, a celebrar outros negócios jurídicos processuais idênticos àquele que ele celebrou, em respeito ao princípio da isonomia? Porque, se é certo que o poder público possui esta margem de autorregramento para decidir se vai ou não celebrar um negócio jurídico processual, também é certo que, sob a égide do regime jurídico administrativo ao qual está vinculado o poder público, ele deve respeito, ele deve obediência ao princípio da isonomia. Então, essa é uma questão que realmente tem me deixado um pouco pensativa. Eu confesso que eu ainda não tenho um posicionamento definitivo sobre ele, mas, a princípio, me parece que sim, que essa margem de autorregramento ela é afunilada a partir do momento em que o poder público celebra um negócio jurídico processual. E creio que é por isso que há tantas reservas para essa celebração. Porque não há justificativa, por exemplo,
para que o poder público celebre um negócio jurídico processual em um determinado feito, para que não haja o cômputo do prazo em dobro, então que o prazo para o poder público seja computado de forma simples e não de forma dobrada, é uma prerrogativa processual que ele pode negociar, e que em outro processo, em situações em tudo semelhantes, esse mesmo negócio jurídico processual não seja firmado. Então, qual seria a base para se fazer esse distinguish no âmbito administrativo? Né? Trazendo essa ideia toda, né, do sistema de precedentes também para o precedente administrativo. Então, dentro dessa dinâmica, né, do precedente administrativo que lastreia o negócio jurídico processual, alguns parâmetros já podem ser examinados. Por exemplo, esse precedente ele só vai vincular a pessoa jurídica de direito público que celebrou o negócio. Então, obviamente, que o precedente ele não pode transcender de um ente público para outro. Mas, quando nós falamos que ele não pode transcender de um ente público para outro, nós não esgotamos toda a problemática. Por quê? Porque é possível que um órgão daquele ente público celebre o negócio jurídico processual. Este negócio jurídico processual, celebrado por um órgão do ente público, vincularia todo o ente público, vincularia os demais órgãos do ente público, então os outros também estariam obrigados a celebrar aquele negócio jurídico processual seguindo aqueles parâmetros? Me parece que há uma unidade aí que deve ser respeitada. Então, um precedente firmado por um órgão de um ente público vincula o ente público em sua totalidade. E aqui nós temos esse grande problema que acarreta a necessidade de que centralizemos a análise da celebração de negócios jurídicos processuais no órgão de assessoramento jurídico do ente público. Então, é por isso que me parece imprescindível que as procuradorias sejam o vetor a partir do qual esses negócios jurídicos seriam gerenciados, celebrados ou não celebrados, justamente para que possamos ter essa uniformização. Além disso, nós temos também a questão concernente à licitude da decisão administrativa de celebração de negócio jurídico processual. Porque um negócio jurídico processual que tiver sido celebrado por meio ilícito não vincularia, não ensejaria o surgimento de um precedente vinculante, precedente administrativo vinculante, que fosse, portanto, limitar essa autonomia do ente público. Enfim, nós temos, eu trouxe aqui eu coloquei alguns tópicos para não esquecer de comentar. A possibilidade também de se realizar o distinguish, né, entre a situação que foi objeto da negociação processual e o caso concreto, assim como a possibilidade, que não pode ser descartada, de o ente público superar aquele seu precedente administrativo. Então, eu, inclusive, cito como exemplo uma hipótese em que o ente público resolve celebrar um negócio jurídico processual para que ele, na fase de cumprimento de sentença, elabore os cálculos e apresente os cálculos em juízo, ao invés de haver a deflagração normal, né, no fluxo normal do cumprimento de sentença, pela parte exequente. Então, se ele celebra esse negócio jurídico processual, isso vai gerar um precedente que irá obrigá-lo a adotar idêntica providência em outros processos. Mas uma circunstância fática, por exemplo, pode ensejar a necessidade de superação desse precedente administrativo de celebração do negócio. Por exemplo, se o setor de cálculos daquele ente público vier a sofrer uma situação de caos, de excesso de trabalho, em que não seja mais possível conduzir aquele procedimento de elaboração de cálculos em larga escala. Então, seria um caso para se analisar a superação do precedente administrativo em respeito ao interesse público, inclusive. E dentro dessa sistemática, me parece que o grande problema que a gente observa e que precede todos esses outros a que eu me referi é o problema de se identificar
quais são esses precedentes administrativos de celebração de negócio jurídico processual. Eu fiz uma pesquisa ainda no ano passado sobre isso e verifiquei que, em 2019, a Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, por exemplo, anunciava ter celebrado, eu anotei aqui, 25 negócios jurídicos processuais. Então, se a gente for até o site da PGE de Pernambuco, existe lá um campo específico, negócios jurídicos processuais. Quando a gente clica, há a notícia de que 25 negócios jurídicos processuais foram celebrados, inclusive distinguindo por semestre. Mas que negócios jurídicos processuais são esses? Eu tentei fazer essa identificação e não consegui. Eu não consegui ter acesso a esses negócios jurídicos processuais, ou pelo menos as decisões administrativas que embasaram essa celebração. Então, é muito difícil, dentro desse sistema, né, desse regime jurídico mesclado, processual e administrativo, ao qual se submete o ente público quando celebra negócio jurídico processual, é muito difícil verificar a efetivação do princípio da isonomia, justamente porque um outro princípio, que é o da publicidade, muitas vezes não é observado como se deveria. Então, são situações que realmente geram entraves para que a gente possa ter uma maior efetivação deste Instituto dos Negócios Jurídicos Processuais na atualidade, superando essas ideias de quem pode celebrar, qual o objeto, etc., ainda remanescem tantas outras questões que precisam ser discutidas e tantas outras soluções a serem implementadas para que a gente possa efetivamente tornar esse instituto ainda mais útil, ainda mais concreto do que ele é hoje. Graças a Deus, nós já avançamos bastante aí, nós já temos regulamentações, já temos negócios jurídicos processuais celebrados, a cultura da consensualidade vem se aprofundando no âmbito administrativo, também na seara processual, mas ainda há caminho, ainda há muito a se caminhar, a se traçar para frente aí essa estrada, para que a gente possa dizer que efetivamente nós temos um instituto consolidado, que nós temos um instituto que efetivamente enseja uma aplicação mais substancial, eu diria assim. Bom, eu percebo que meu tempo se esgota e como eu não gostaria de invadir o tempo dos demais, eu vou encerrar minha fala agradecendo mais uma vez pelo convite. Muito obrigada. Muito obrigada, professora, pela sua exposição. Eu já de pronto passo a palavra para o professor Fred Didier, para que ele faça também essa exposição. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Bruna. Boa noite, Lorena. Boa noite, Elton. É uma satisfação estar de volta à Federal do Paraná, Faculdade de Direito. Sempre me acolheu muitíssimo bem. Já vou aí há muitos anos, frequento essa faculdade que tem partidos estudantis. Não sei se eles ainda existem. Ainda existem os partidos estudantis? Eu acho sensacional. Sempre achei isso ótimo. E que bom que eu estou aqui. Veja, o Lorena já apresentou bem o tema, eu quero focar num aspecto. Não há dúvida de que é possível haver negócios processuais celebrados pelo poder público. Simplesmente não há dúvida. E eu quero posicionar esse assunto historicamente. O direito administrativo ele foi invadido pela consensualidade no Brasil. É possível, inclusive, que a gente diga que a busca por uma solução consensual no plano administrativo já é hoje quase que um postulado do direito administrativo brasileiro. Na verdade, um postulado do direito público brasileiro. Isso, para encurtar, já que eu tenho um pouco tempo, para encurtar, lembre-se que em 2013, nós tivemos o acordo de leniência previsto na Lei Anticorrupção. Só para de 2013 para cá, só para poder facilitar. Em 2013, tivemos acordo de leniência previsto na Lei Anticorrupção. Em 2015, sai a lei da arbitragem, que muda a lei de arbitragem expressamente para regular a arbitragem envolvendo o poder público, o que supõe, evidentemente, convenção de arbitragem celebrada pelo poder público. E a convenção de arbitragem é um negócio processual, dos mais fortes que existem. No mesmo ano, 2015, sai a lei da mediação, a lei 3.140, que tem um capítulo da lei, que vai do 32 até o artigo 40 da lei,
que é só para disciplinar a autocomposição envolvendo o poder público. Só para isso. Então, é um pedaço da lei com 10 artigos, cujo título do capítulo é a da autocomposição celebrada pelo poder público. Isso também em 2015. Vem 2018 e a nova LINDB é editada, né? A Lei 13.655 acrescenta à LINDB 10 artigos, 11 artigos, do artigo 20 até o artigo 30, que é exatamente uma parte nova da LINDB dedicada ao direito público. Porque o que era uma lacuna da LINDB, né? A LINDB acabava funcionando como direito privado, direito internacional privado, e tinha pouca coisa de direito público. E aí resolveram acrescentar um pedaço da LINDB dedicado exclusivamente a ser um sobre-direito público brasileiro. E o artigo 26 da LINDB acrescentado é um artigo que regula uma autocomposição envolvendo o poder público. É um acordo de certificação, é um acordo para eliminar dúvida jurídica celebrado expressamente com o poder público. Está dito no artigo 26 da LINDB de 2018. Em 2018 ainda, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, edita 2 portarias, observem bem, 2 portarias da PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e ambas as portarias foram editadas para disciplinar, percebam bem, os negócios processuais celebrados em execução fiscal, claramente inspirados, inclusive, no livro de Lorena, porque foi o livro de 2017, que meio que colocou o tema para debate, porque veja que o código começou a viger em 2016, e aí as pessoas compreendendo o novo código, como é que vai, como é que fica, como é que vai. Quando aí Lorena publica esse livro, muita gente já falava isso doutrinariamente, com artigos, eu já defendia isso, Cabral defendia isso, Elton, no texto dele sobre indisponibilidade, também defendia a consensualidade, né? Há vários trabalhos no direito público, no direito administrativo, e aí pega o artigo 190, vamos dizer que cabe para o poder público, e é o caso. Aí vem a PGFN, em 2018, edita essas 2 portarias. Repito, portarias para regulamentar negócios processuais em execução fiscal. Aí vem 2019. 2019 acontecem 2 episódios dignos de nota. Primeiro sai a Lei da Liberdade Econômica, de setembro de 2019. A Lei de Liberdade Econômica, dentre várias coisas que ela faz, ela altera a Lei 10.522 de 2002. A Lei 10.522 de 2002, repito, alterada ano passado pela Lei de Liberdade Econômica, é alterada para dizer expressamente, texto expresso, diz assim: o Poder Judiciário e a Advocacia Pública Federal, Poder Judiciário e a Advocacia Pública Federal podem celebrar negócios jurídicos processuais nos termos do artigo 190 do CPC. Inclusive, uso o artigo 190 do Código de Processo Civil. Está dito isso. Artigo 190 do Código de Processo Civil. Negócios processuais. Inclusive, é a primeira lei, pelo menos que eu conheça, é a primeira lei no Brasil que usa o termo negócio jurídico processual, que é um termo doutrinário. É um termo doutrinário. Mas, de tal modo, isso pegou, de tal modo foi incorporado já a prática e a literatura e a prática, que a Lei de Liberdade Econômica usa essa expressão doutrinária e incorpora essa expressão doutrinária no texto da lei e diz expressamente que é possível celebrar negócios jurídicos processuais entre a Advocacia Pública Federal e o Poder Judiciário. Mas não acabou, não. Você chega em dezembro, no Natal, e sai o pacote anticrime. O pacote anticrime muda o direito penal, muda o direito processual penal, mas muda o direito administrativo. Porque o que o pacote anticrime fez? Ele fez o que a gente, Lorena sabe disso, ela, inclusive, me ajudou muito na argumentação que eu estava desenvolvendo na época. A gente já defendia há muito tempo a possibilidade de acordo em improbidade administrativa. Que aquela proibição de acordo em improbidade era uma proibição obsoleta e tinha sido meio que revogada pelo o direito positivo todo. Quer dizer, o direito positivo inteiro foi revogando aquele pedaço, aquele fóssil legislativo da lei de improbidade que proibia acordo.
Aí vem o pacote anticrime e revoga esse dispositivo que proibia acordo. E, em seu lugar, diz o seguinte, olha o que o pacote anticrime fez. Revoga a proibição de acordo, em seu lugar, coloque a expressa permissão de acordo de não persecução, prevendo um acordo típico, e coloca um outro acordo típico, que é um negócio processual evidente, que é o acordo de mudança de prazo de contestação e improbidade. Isso é previsão expressa da lei de improbidade, evidentemente, acordo envolvendo o poder público. Aí vem agora, só um parêntese, na mesmo pacote anticrime, na parte que eles regulamentam a mais a colaboração premiada, também fica dito que a colaboração premiada é um negócio jurídico processual. Está dito isso, com a mesma expressão negócio jurídico processual, que mais uma vez é consagrado legislativamente. Mas não acabou. Agora, em abril desse ano, sai a lei da transação tributária. Veja bem, uma lei da transação tributária. Só para ver o nível de discussão, o nível de alguém chegar para mim e dizer que não cabe acordo envolvendo o poder público. É uma lei que disciplina a transação tributária. Nesta lei, existe um artigo que diz exatamente o seguinte: na transação tributária é possível fazer acordo para mudar a garantia do juízo. Portanto, um acordo para substituir bem penhorado, que é um negócio processual típico, negócio processual agora típico, envolvendo o poder público, agora não, em abril desse ano. Então, o que é que eu quero dizer nessa minha rápida exposição? Que a gente está falando de um assunto que não admite mais discutir se cabe ou não cabe. Isso é inadmissível. O que a gente tem de fazer é os limites, ver essa questão que o Lorena coloca, você tem que respeitar a igualdade, pensar numa teoria do precedente administrativo que impeça que a administração pública faça negócios com uma pessoa e não faça com outra na mesma situação. Isso sim a gente tem que começar a debater e aprofundar. Para dizer que não cabe, não dá. Já está em outra fase da discussão. Já estamos em 2020, não estamos mais em 2015. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado, meus caros. Professor, muito obrigada. Sua fala foi breve, mas foi recheada de, enfim, conteúdo absurdamente sério e concernente com o tema e com a atualidade. Então, eu queria te agradecer pela sua fala e eu já de pronto também passo a palavra para o professor Elton Venturi. Bom, boa noite a todos, a todas. Eu queria primeiro agradecer imensamente o convite que o Núcleo fez a mim, nas pessoas da Bruna e do Pablo, né? Dizer que é um prazer estar aqui para conversar com o Fred, com a Lorena. Li sua obra, Lorena, na sua tese de doutoramento, brilhante tese, enfim. O Fred confessou agora que já foi, inclusive, usada para alteração legislativa, né? Ou seja, esse acho que é o maior prêmio que a gente pode ter, né? Pesquisas acadêmicas que acabam fazendo a diferença mesmo na prática, né? É o que todo mundo quer. Ela inspirou as resoluções da PGFN, as portarias da PGFN. PGFN, melhor ainda, mais prático ainda, pelo menos, né? Bom, eu queria dizer que a gente não combinou nada, nem o Fred, nem eu, nem a Lorena, mas pelas falas do Fred e da Lorena antes, acho que há um consenso entre nós, né, que diz respeito a não se indagar mais se cabem ou não acordos envolvendo o poder público, tanto em termos substanciais, materiais, como em termos processuais, convenções processuais. Nós já estamos indo para uma outra fase, para uma outra discussão, ou para outras discussões tão graves quanto a do cabimento, que são discussões atinentes ao devido processo legal dos acordos. Aqui na Federal do Paraná, já desde 2016, eu criei uma disciplina na pós-graduação, justamente para estudar procedimentos de tutela coletiva envolvendo consenso, né? E estamos criando também aqui na Federal do Paraná um grupo de pesquisas, que a Bruna integra também, um tipo de um observatório de acordos públicos, predestinado a analisar diversos tipos de acordos feitos não só com o poder público, mas também da Defensoria Pública, Ministério Público, né, entidades que têm legitimação para tutela coletiva, para analisar tanto acordos processuais como acordos materiais, né? E com essa preocupação, na verdade, de analisar não só cabimento, já estamos em outra fase, como eu disse, mas o devido processo legal, ou seja, questões atinentes primeiro, o que a gente tem que descobrir, né, para tratar de acordos substanciais ou procedimentais envolvendo o poder público. Basicamente, identificação da espécie da disputa pública, se ela é sancionatória, se ela é não sancionatória, ressarcitória, se ela é de improbidade, se ela é leniência, enfim, que tipo de disputa se trata.
Além disso, da identificação da disputa, a questão da disponibilidade ou indisponibilidade, que ainda afeta o mundo jurídico do civil law, sobretudo, né? Sobretudo, uma verificação da viabilidade do acordo e da convenção processual, tendo em vista a própria pretensão de direito material envolvida. Então, sob essa lógica, ainda temos que discutir a viabilidade de acordos processuais envolvendo matérias substanciais indisponíveis ou disponíveis, enfim, seja como for, também é um assunto que ainda é relevante. Ainda, como a Lorena já bem disse, a própria questão da atribuição dos agentes públicos que vão assinar, enfim, o acordo processual. Ela bem suscitou, né? Pô, a advocacia pública, o advogado público tem autonomia, né, para encetar um negócio processual sem autorização de um hierárquico superior, né, do PGE, ou, enfim, do governador do estado, dos municípios do prefeito e assim por diante. É a mesma coisa, um acordo, uma transação substancial e um acordo procedimental, processual. Há necessidade de controles internos ainda. Mesma coisa eu digo em relação ao Ministério Público, né? A gente tem aí regulamentação própria, no que diz respeito à feitura de acordos processuais, resolução dos TACs também, com previsão, né, de homologação pelas câmaras de conciliação, ou pelas câmaras de supervisão, ou próprio Conselho Superior da entidade. Mas, enfim, é uma preocupação que se tem ainda. E por fim, ainda, a questão da verificação da existência de necessidade de homologação judicial, né, Fred? Ainda há essa discussão se os acordos, ainda que processuais, precisam ou não do aval judicial, sobretudo quando a disputa envolve direitos indisponíveis, vai lá, né? Então, na própria doutrina não há um consenso sobre isso, mas seja como for, eu só elenquei alguns pontos que me parecem super importantes, enfim, e que fazem parte de um chamado devido processo legal dos acordos. Então, acho que a atenção que nós temos que voltar agora na doutrina é justamente para essa identificação de aspectos de devido processo legal. Eu vou citar rapidamente, enfim, separei aqui algumas questões para debate subsequente. Primeiro, convenções processuais, né? Podem ser insetadas antes ou no decorrer de um processo judicial, evidentemente. Mas, claro, a gente sabe que, em termos de efetividade mesmo, a gente tem que, né, prezar, enfim, pelos acordos, os protocolos pré-processuais, né? E, nesse ponto, eu verifico um poder transformador mesmo das soluções consensuais e dos protocolos pré-processuais em relação à própria administração pública no Brasil. De uma certa forma, por via da viabilidade de protocolos processuais, o poder público pode incitar procedimentos extrajudiciais administrativos de solução de conflitos que, com o tempo, enfim, a médio e longo prazo, enfim, podem transformar a própria judicialização. Não digo afastar a judicialização, mas transformá-la, deixar a judicialização como um suporte de reserva, somente nos casos em que houver algum problema, alguma nulidade, algum vício, algum defeito procedimental, né, no acordo processual ou mesmo material feito extrajudicialmente. E, portanto, como é que o poder público pode fazer isso? Bom, basicamente, não só por via de TACs, por via de procedimentos administrativos, mas por via dos próprios contratos administrativos, né? A gente só imagina aqui, por exemplo, concessão de concessionários de serviço público, né? Os próprios contratos administrativos a serem assinados já prevendo cláusulas ou condições processuais em relação à execução de eventual inadimplemento, enfim, das obrigações contidas no contrato, com previsões de negociação prévia, de mediação, de conciliação extrajudicial, ou mesmo, desde já, insetando cláusulas procedimentais para serem usadas em eventual execução, né, do contrato administrativo. Da mesma forma, a possibilidade de inserção de cláusulas contratuais nos termos de ajustamento de condutas, nos compromissos de ajustamento de condutas. Nós temos aí brilhantes estudos, enfim, nossos amigos, né, Fred? O Cabral, que é o grande cara também do assunto no Brasil, o Dilson Vitorelli, o Hermes Zanetti, e tanta gente competente já publicando tanta coisa importante no que diz respeito a TAC, acordo processual, acordo material, mas no meu campo de atuação mais específica, que é o Ministério Público Federal, né, a preocupação que nós temos no MP da regulamentação, não só a regulamentação, também, Lorena, mas a criação de uma certa cultura, de uma certa... para cumprir com a isonomia, para igualdade. Eu fiquei bem impressionado com a tua sustentação da isonomia, necessidade do poder público, quando assina, quando inseta acordos processuais, viabilizar a igualdade
pelos administrados, para todos os administrados, em casos similares, o que suscita, inclusive, uma indagação, né? Será que os particulares teriam direito à convenção processual com o poder público? Ou é uma faculdade do poder público, né? Então, bom, já que o poder público passa a assinar, a encetar convenções processuais com alguns, não existiria a partir daí um direito à convenção processual por parte do administrado? Enfim, no campo do Ministério Público, já disse agora há pouco, enfim, a grande regulamentação administrativa, o Fred bem já antecipou todo o microsistema legislativo, né, de soluções processuais, que fundamenta, inclusive, os negócios processuais, né, mas a resolução CNMP número 110, que em 3 artigos expressamente viabiliza acordos ou convenções processuais pelos Ministérios Públicos, artigo 15, 16 e 17. Tá, mas o que tem a ver o MP com o poder público? Alguém poderia comentar? Não, o MP, quando atua extrajudicialmente, o faz, às vezes, pelo poder público, ou como poder administrativo até, né? Tanto em taxas de improbidade administrativa, leniência, muito embora há uma discussão enorme, desde ontem à noite, pelo menos, a notícia de que o TCU e a CGU e o Supremo Tribunal Federal assinaram um protocolo de atuação que alija o Ministério Público dos acordos de leniência. Mais um absurdo, enfim, mas seja como for, até então, o MP também poderia atuar em acordos de leniência, e eu acho que ainda pode, seja como for, né? Então, com essa resolução do CNMP número 110, a gente está no Ministério Público autorizado também, em âmbito regulamentar, nos nossos TACs, né, suscitar acordos processuais. No que diz respeito a disputas sancionatórias, né, o Fred já antecipou a questão da improbidade administrativa, que é fundamental, também era uma heresia se dizer que não cabia acordo em improbidade administrativa. Cabe acordo penal e não cabe acordo em improbidade, né? Enfim, e por aí adiante, nunca teve muito sentido nisso, mas com a alteração recente de 2019 do artigo 17, expressamente, né, a possibilidade de acordo de não persecução civil, que é exatamente um negócio processual, um evidente negócio processual viabilizado recentemente pela lei que alterou a lei 8429 de 92. O Fred já falou sobre a leniência também, não vou me estender nisso. Em relação a disputas ressarcitórias, né, eu queria trazer a análise de todos para a discussão, a possibilidade de criação de programas extrajudiciais de indenização administrativa. Né? Desde sempre, o Poder Público não só pôde, como deveria, suscitar internamente procedimentos administrativos para indenização de danos causados aos particulares, por ato, né, ou omissão dos seus agentes. Infelizmente, como o Brasil não tem essa política, né, de reconhecimento de responsabilidade pelo poder público e suscitação de procedimentos extrajudiciais, administrativos de indenização, é muito raro acontecer, ou a gente ouvir dizer, de algum ente público que suscita, ou que instaura procedimento indenizatório. À exceção de um caso específico, que é o caso de São Paulo. O Estado de São Paulo tem uma lei de 98, lei 10.177 de 98, não sei se na Bahia isso tem, Lorena e Fred, eu desconheço, conheço o caso de São Paulo, por via dessa lei que regula o procedimento administrativo estadual, há um artigo 65 que suscita o procedimento de reparação de danos. Muito interessante o artigo 65, antigo já, mais de 20 anos, e ele suscita que os interessados, né, em obter ressarcimento do poder público podem se habilitar frente à Procuradoria do Estado, né, e lá se entabula um procedimento, nomeia-se uma comissão, né, de procuradores de Estado, procurador-geral do Estado, secretários de Estado, enfim, para colocar em prática eventuais negociações e por adesão que viabilizem indenizações administrativas. Isso foi usado recentemente no caso de Suzano, daquela matança na escola Rui Brasil, 2019 ainda, né, que dois ex-alunos invadiram a escola e mataram 8, 9 alunos, enfim, foi uma tragédia, e já naquela época se suscitou, o governador Dória, de cara, de pronto, já ativou esse procedimento de indenização administrativa e está em curso ainda, até onde eu tenho conhecimento. É muito interessante, é uma prática do Estado de São Paulo, mas não só poderia, mas sim deveria se alastrar para os demais poderes públicos do Brasil. Tá, mas o que tem a ver esse programa extrajudicial de acordo de indenização administrativa com convenção processual? Muita coisa, porque eu imagino a possibilidade de municípios, estados, mesmo da União Federal, utilizarem-se desses procedimentos extrajudiciais e neles, eventualmente, convencionarem, enfim, que caso haja discordância em relação à indenização administrativa,
você poderia ajuizar a ação, mas já com prévias convenções processuais estabelecidas, né? No que diz respeito à execução, que diz respeito ao próprio procedimento cognitivo, a própria possibilidade de, talvez, supressão recursal de alguns recursos por tribunais superiores, enfim, aí a imaginação voa no que diz respeito à possibilidade de acordos processuais, né? E mais, né? Essa possibilidade de procedimentos extrajudiciais de indenização e eventualmente, com a incisão de cláusulas processuais, isso, repito, poderia transformar o próprio poder administrativo, poderia transformar a própria administração pública, no que diz respeito a não só ela passar a ter essa cultura, né, de pagar pelas suas omissões ou pelas suas responsabilidades, que causam danos aos administrados, mas também, né, ajudar o Poder Judiciário, de uma certa forma, a conter, né, essa judicialização desenfreada. A gente sabe que no Brasil o princípio do acesso à justiça é sagrado, né, é quase uma heresia, é quase um crime, um pecado você tentar falar mal do acesso à justiça, mas, a bem da verdade, há que se discutir, sim, até onde essa interpretação utópica do acesso à justiça causa, a bem da verdade, uma violação da tutela dos direitos, né? E até onde a pressão que se deve fazer do próprio poder público, no que diz respeito a ele mesmo incitar procedimentos extrajudiciais, não é um movimento em direção à acessibilidade à justiça como um todo, e não só ao sistema judiciário, seja como for. Eu só encerro, enfim, a minha brevíssima exposição, dizendo que, apesar disso, nós temos uma tradição no próprio Supremo Tribunal Federal um tanto contrária, que diz respeito nós tínhamos, né, às soluções consensuais. Eu suscito aqui o julgamento da ação direta de constitucionalidade, número 2139, julgado pelo plenário do Supremo em maio de 2009, em relação ao artigo 625D da CLT. O que aconteceu naquela época? Enfim, a CLT foi alterada para dizer o seguinte, rapidamente: qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à comissão de conciliação prévia, se na localidade de prestação de serviços houver sido instituída a comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria. E nesse dispositivo se dizia o seguinte: o trabalhador que quisesse, enfim, indenização do empregador, teria a obrigatoriedade de submeter essa comissão, essas comissões de mediação, de conciliação, e somente com a negativa do acordo é que se poderia ajuizar a ação. Pois bem, esse dispositivo foi levado ao Supremo Tribunal Federal via ação direta, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de maio de 2009, em síntese, diz o seguinte: a Constituição Federal em vigor, ao contrário da pretérita, é exaustiva quanto às situações jurídicas passíveis de ensejar, antes do ingresso em juízo, o esgotamento da fase administrativa, alcançando na jurisdição civil trabalhista apenas o dissídio coletivo. O Supremo Tribunal Federal, já em 2009, assentou que não aceita qualquer tipo de supressão da acessibilidade imediata à justiça. Agora, a pergunta que eu deixo no ar é a seguinte: será que, né, o encaminhamento de soluções extrajudiciais, administrativas com o poder público, por exemplo, com eventual limitação, ainda que temporária, de ajuizamento de ações no Poder Judiciário, até a solução extrajudicial, até a tentativa de solução extrajudicial, isso implica realmente em vedação de acesso à justiça? Enfim, essa e outras questões ficam no ar para eventuais debates. Muito obrigado pela paciência e me coloco à disposição para a gente conversar mais sobre tantos temas que redundam, né, ou que transbordam aí a questão dos acordos materiais, impedindo acordos processuais, que é o tema dessa noite. Professor, muito obrigada pela sua exposição, também recheada de, enfim, questões bastante pertinentes aí ao tema do evento. E eu já vou abrir de pronto também para as perguntas. A gente recebeu algumas perguntas no chat do YouTube, mas eu vou tomar a liberdade de começar com uma pergunta. Já que estamos aqui, eu já quero aproveitar esse espaço para questioná-los. Eu estendo essa pergunta aos três. Então, nessa fase de debate, se vocês quiserem dialogar, não tem necessariamente uma ordem a ser seguida. Então, eu já vou passar para a minha pergunta. Os senhores acham que a cláusula de atipicidade do 190 do CPC, dos negócios jurídicos processuais, ela só pode ser invocada pelo poder público quando a matéria de direito material, de direito administrativo ou tributário, enfim, a matéria de direito material, ela também tem previsão expressa na lei? A própria matéria também
tem a previsão expressa de atuação consensual, ou essa atuação consensual pode girar em torno da tipicidade também, em torno de certos artigos de fontes normativas que não são tão expressos, que prevêem tão expressamente uma matéria de direito material. Professor Elton, se o senhor quiser começar, já vi. Qual é a ordem? Qual é a ordem? Você é convidado, rapaz. Você está na Bahia aí, você e a Lorena? Vocês têm a preferência sempre? Veja, eu acho que a gente tem que um pouco abrir a cabeça e perceber que há negócios processuais ultra sofisticados, como a convenção de arbitragem, mas há outros negócios processuais extremamente singelos. Vou dar um caso real meu. Eu estava advogando numa ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. Na ADIM, eu era advogado do amicus curiae. Havia outro amicus curiae, e havia o município de Salvador, havia o Ministério Público e havia o Estado da Bahia. Éramos 5 a sustentar oralmente, na hora do julgamento, 5 sustentações orais. Nós 5 advogados deliberamos que íamos usar 10 minutos em vez de 15. 10 em vez de 15. Negócio processual de redução de tempo de sustentação oral no ADIM. Alguém vai dizer que isso não é possível? Porque tem o Estado, porque o município, porque é um ADIM. Então, a gente tem que entender, a gente não pode bloquear com espantalhos determinados processos que envolvem determinadas matérias, não permitem negócios processuais. São bloqueios mentais que não ajudam em nada. Você pode discutir negócio por negócio. Este negócio aqui é possível, aquele negócio não é possível. Isso a gente discute. Se eu me disser assim, é possível fazer este negócio, aí vai me dizer qual é o negócio, num processo que envolve este assunto, aí a gente discute. Em tese não há proibição. Eu estou dando esse exemplo real. Esse caso aconteceu comigo. Eu era o advogado do cara. E, evidentemente, não tem nenhum problema isso que eu acabei de dizer. Então, a diretriz que eu dou é essa. Eu concordo plenamente com o Fred. Eu acho que, na verdade, tem uma outra questão que talvez possa servir de parâmetro aí para a sua resposta, Bruna, que é definir em que medida esse negócio processual vai afetar, ainda que reflexamente, o direito material. Porque esse exemplo que Fred colocou, por exemplo, é um negócio processual que não afeta o direito material. Você pode até dizer, 15 minutos de sustentação oral eu conseguiria defender. Já é uma ilação assim, muito abstrata, né? É diferente, por exemplo, de você pensar numa convenção de arbitragem, porque a convenção de arbitragem, embora você esteja falando, claro, do 190, que seriam os negócios atípicos, e eu trouxe um exemplo de negócio atípico, mas só para fazer negócio típico, só para fazer essa correlação, na convenção de arbitragem você tem, sim, ainda que reflexamente, a possibilidade de disposição desse direito material, já que você, quando você escolhe a convenção de arbitragem, você abre mão, por exemplo, da possibilidade de recurso, né, na esfera judicial. Você teria um âmbito de discussão do direito material muito mais aberto, em termos de esferas de discussão no âmbito judicial do que no âmbito do processo arbitral. Então, há uma disposição reflexa, digamos assim, do direito material. Eu acho que esse pode ser um parâmetro também para ser utilizado, mas concordo com o Fred, em tese não dá para excluir um negócio jurídico processual, qualquer que seja o direito material em disputa. Perfeito, eu também me incluo nesse mesmo pensamento. Bruna, a tua pergunta foi bem interessante, tem a ver até com o problema do civil law, essa necessidade de a gente achar uma expressa previsão normativa que autorize um negócio X ou Y ou Z. Isso é um problema nosso, todo civil law, enfim. Mas eu queria rapidamente abordar o seguinte, a tua pergunta é bem interessante, a gente sabe que nem toda disputa pública envolve interesse público. Isso é claro, né? Nem sempre que o poder público está em juízo, isso envolve, na via administrativa, né, suscita uma disputa de interesse público, a gente sabe disso. O que é facilmente perceptível em relação às possibilidades de transação, possibilidade de arbitragem com o poder público, né? Sem querer entrar naquela vetusta discussão já ultrapassada, interesse público primário, secundário, etc. Isso está mais do que superado já, a gente sabe disso. Mas eu queria sustentar o seguinte,
por mais, nos casos limite, tá, Bruna? Nos casos em que realmente há um baita interesse público, né, no ar, a disputa cheira interesse público, enfim, não há ninguém duvida sobre o interesse relevante social ou público da disputa. A questão é, se você não achar, e não vai haver geralmente uma expressa previsão normativa autorizando o negócio processual, o material no caso, você tem que chamar uma reconstrução do próprio conceito do que é interesse público. Né? Então, acho que é isso que eu sempre sustento no que diz respeito à fundamentação de um negócio processual ou de um negócio material, uma solução consensual de uma disputa de interesse público. O interesse público não é algo que alguém revele do nada, não é algo que o parlamento diga, isso é de interesse público, não deriva de uma revelação de um agente público qualquer. Né? Na verdade, o interesse público você constrói. O conceito de interesse público somente pode ser inferido da análise do caso concreto. E nesse espaço eu me alio ao Fred, você me diz qual é o caso, qual é a disputa, quem são as partes, qual é o objeto litigioso, qual o interesse social relevante, e quais fóruns eu tenho que eventualmente acessar ou submeter o meu negócio processual material para que eu construa esse fórum e obtenha as devidas autorizações, se for o caso. Né? Então, por mais que um caso seja de notório interesse público, não há nenhum problema em você costurar um negócio processual, desde que com os devidos cuidados, ou seja, aí vem a ideia de devido processo legal do acordo, né, processual material, submete à Câmara, no Ministério Público, submete ao Conselho Superior, na Advocacia Pública, submete à PGE, submete ao Governo do Estado, ao Papa, ao Bispo, enfim, seja quem for, né, mas agora, de per se, eu acho que não há nenhum impedimento para a realização de negócios processuais ou materiais, mesmo que a causa seja de interesse público, mesmo que não haja previsão expressa em relação à viabilidade disso. Deixa eu acrescentar uma observação aqui. Aqui no nosso grupo de pesquisa, você deve conhecer Paula Sarno Braga, professora da UFBA, foi me orientando também. A dissertação de mestrado dela, que é uma dissertação de 2007, é devido processo legal aplicado às relações privadas. E ela defende, nessa dissertação de mestrado, o devido processo negocial, que é uma coisa muito cara para a gente aqui, nos nossos estudos aqui, vamos chamar de nossa escola, né? No nosso grupo de pesquisa aqui. É uma coisa que a gente gosta bastante de desenvolver. E naquela época era uma coisa que era importante para o que a gente estava pensando, né? Quase 15 anos atrás. E quando eu vejo Elton tentar construir esse devido processo do acordo, o devido processo das soluções negociadas, isso é sensacional. E isso é para a gente se preocupar. Eu acho que é aqui que a gente tem que concentrar nossa energia. Como construir um devido processo para soluções consensuais envolvendo o poder público. Essa é a pauta. Não ficar discutindo a tese. Exato. Cabe ou não cabe, já deu. Exato. Aí é negar a lei. É simplesmente você negar a lei. Negar a LINDB, por exemplo, que acabou de vir. Para dar um exemplo apenas, Bruna, se você me permite avançar um pouco nessa discussão, que é fundamental, né? Em encontros, em aulas pela Escola Superior do Ministério Público da União, às vezes eu tenho dificuldade em falar com os colegas ou de tentar... Bom, eu não tento convencer ninguém, né? Só exponho as minhas ideias, né? Mas nas discussões com colegas do Ministério Público da União, trabalho federal, às vezes é difícil tentar demonstrar o porquê de, por exemplo, na necessidade de homologação judicial de um acordo feito em uma disputa pública, que envolve o Ministério Público. Né? TAC, vou pegar o exemplo do TAC. Né? Não há previsão, em princípio, de que o TAC deva ser levado à homologação judicial, até porque a ideia do TAC é não precisar justamente do judiciário. Né? A criação de um título extrajudicial que resolve uma disputa pública, uma disputa coletiva, envolvendo pretensões meta-individuais, individuais homogêneos, etc. Mas, quando a disputa, né, quando a solução de um conflito via TAC diz respeito a um interesse ou direito, como diz a lei de mediação, né, indisponível, mas transacionável, né, que, aliás, é uma expressão tanto quanto muito inconclusiva e subjetivíssima, né? A própria lei de mediação tem um regulamento que faz parte do microsistema. O artigo 3º, parágrafo 4º da lei de mediação, eu tinha separado ela aqui, expressamente alude à necessidade de homologação judicial. Quando se trata de uma mediação, de um acordo que envolva interesse indisponível, mas transacionável,
não é indisponível, mas transigível, essa expressão legal, né, há uma expressa previsão legal de homologação judicial. Então, por exemplo, né, apenas um exemplo que eu suscito, no próprio sistema, no próprio microsistema de soluções consensuais de conflitos, a gente já consegue encontrar parâmetros para construir o devido processo legal de acordos processuais ou materiais. Né? Então, no que diz respeito a esse meu exemplo, um TAC no qual se prevejam negócios processuais que envolvam meio ambiente, envolvam patrimônio público, envolvam, enfim, improbidade administrativa, por exemplo, né? Por precaução, e acho que a palavra é essa, né? Nós estamos num momento que não dá para apostar, enfim, em soluções mirabolantes, excepcionais, mas que a gente não tem certeza se daqui a 5, 10 ou 15 anos vão cair em tribunais superiores, vão ser consideradas ilícitas, ilegais, etc. e tal. Então, nesse período que nós estamos vivendo, de uma certa euforia de acordos, eu posso assim dizer, né? Estamos vivendo uma época de euforia, né Fred? Tanto em convenções processuais, negócios materiais e tal. Maravilha, todo mundo fala disso e tal e tal. O grande cuidado que a gente tem que ter é de que isso não vá cair daqui a 5, 10, 15 anos, no STJ, por exemplo, né, no Supremo, etc. e tal. Né? Então, daí a preocupação é a gente estudar um devido processo legal de acordos coletivos, processuais ou materiais. E para isso a gente já tem vários parâmetros, constitucionais e pré-constitucionais. Então. Perfeito, professores. Muito obrigada pela resposta. Eu vou passar para a próxima pergunta, que quem fez foi o Pablo. E a pergunta dele é no seguinte sentido. O artigo 26 da LINDB, que prevê a consensualidade na administração pública, pode ser considerado uma cláusula geral, tal como o artigo 190 é considerado em matéria de convenções processuais? Ou o princípio da legalidade, que já vem sido chamado de bloco de juridicidade no direito administrativo, amarra essa interpretação de cláusula geral que a gente poderia dar? Essa é uma preocupação que eu compartilho com o Pablo, porque a gente tem bastante ferrenha essa questão do princípio da legalidade, que já vem sendo muito flexibilizado pela doutrina administrativista, mas ainda assim é considerado um entrave, vamos dizer assim, no caso da consensualidade, tanto no aspecto material quanto no aspecto processual. Então, essa é a pergunta. Vamos fazer a ordem, professor Fred, professora Lorena, professor Elton, de novo? Vamos lá. De fato, essa ideia de princípio da legalidade que permeia o direito público como um todo, não é só o direito administrativo, nós, processualistas, também sofremos muito com isso. Não é fácil discutir, não era fácil discutir negócios processuais há 10 anos. Tinha gente que dizia que o negócio processual era inconstitucional, porque o artigo 22, inciso 1 da Constituição, diria que só a União poderia legislar sobre o processo. Eu já ouvi esse argumento. E aí eu contra-argumentava assim, você nunca celebrou um foro de eleição? A pergunta que eu fazia. Você nunca pediu para suspender um processo para tentar um acordo? Isso são negócios típicos. Então, o nível do debate era esse. Hoje, realmente, não tem mais quem fale isso. Então, a discussão sobre o princípio da legalidade é uma discussão que ela atravessa o direito público. E a impressão que eu tenho é que há uma reconstrução de legalidade para juridicidade. E a gente não pode confundir legalidade com reserva de lei. Há matérias que são de reserva de lei. Isso é certo. Cabe à lei cuidar, não há dúvida. Daí a dizer que a administração pública só se pauta na lei é uma outra coisa. São coisas que a gente está errado. A administração pública ela se pauta no direito, ela não pode agir contrariamente ao direito. Ela tem que agir licitamente. É isso. A administração pública tem que agir licitamente. A ideia de que a administração pública se pauta na lei é uma perspectiva de administração pública inflexível, hierárquica. Lorena aborda muito bem isso no primeiro capítulo da tese dela. Hierárquica, inflexível, dogmática, completamente incompatível com o sistema em que a administração pública faz arbitragem. A administração pública tem Câmara Administrativa de Solução de Controvérsia. Artigo 174 do Código de Processo, Lei de Mediação, artigo acho que é 29 da Lei de Mediação, tem previsão expressa de Câmara Administrativa de Solução de Controvérsia. Então, realmente, é um outro software. É rodar em um outro software. Tem que mudar o software. A impressão que eu tenho. Eu recomendo, não sei se no grupo de estudo de vocês já viram esse livro, um livro de Juliana, acho que é Juliana Bonacorsi. É muito bom esse livro. Da Bonacorsi de Palma. Foi um dos primeiros livros que a gente leu para fazer o primeiro grupo de estudos. Muito bom esse livro, muito bom. É um livro realmente muito bom. Que é um livro de direito administrativo, é um administrativista, né? E pauta a discussão.
Era isso. Câmbio. Veja só, essa questão do princípio da legalidade, eu acho que a própria pergunta que foi feita já contém em si uma resposta. Porque quando a gente sai da ideia de princípio da legalidade e fala em bloco de juridicidade, a gente aceita, né? A gente aceita que a ideia de consensualidade administrativa, como o Fred bem colocou, não pode ficar adstrita à lei. Então, na verdade, me parece que a consensualidade administrativa, essa ideia de consensualidade, ela permeia a própria noção de administração pública hoje. A gente não pode mais pensar a administração pública apenas daquele ponto de vista vertical da administração pública autoritária, da administração pública que conversa com o administrado de cima para baixo. É preciso que a gente horizontalize essa relação, porque, na verdade, o principal fundamento para que a gente consiga, né, defender a consensualidade administrativa é justamente a ideia de democracia. Se nós estamos dentro de um Estado democrático de direito, se nós estamos dentro de um Estado em que nós valorizamos a participação cidadã, aquilo que a administração pública pode fazer unilateralmente, ela necessariamente tem de poder fazer também consensualmente. Então, é muito melhor resolver problemas, chegar a soluções de modo dialogal do que de modo unilateral. Então, me parece que quando o artigo 26 da LINDB se coloca aí dentro, como o Fred colocou, como uma norma geral de direito administrativo, digamos assim, e ele propugna nessa consensualidade, eu não sei se a gente chegaria a extrair dele uma cláusula geral, mas ele conforma, a meu ver, eu poderia até dizer assim, um microsistema de consensualidade administrativa, que a gente reuniria com outras regras e outras normas extraíveis de outros princípios e regras, né, extraíveis de outros dispositivos do direito penal, do direito administrativo, do direito processual, e a gente poderia consagrar, digamos assim, esse microsistema de consensualidade. E, a partir daí, a gente conseguiria regrar a consensualidade em outras áreas não disciplinadas expressamente em lei, já que nós estamos diante desse bloco de juridicidade, digamos assim. É isso. Mais uma vez, em relação a essa cultura que nós temos no civil law, de tentar achar na legislação ordinária um princípio fundante da consensualidade. Eu não me preocuparia com isso, não. Não que não seja importante, mas, sinceramente, eu acho que o marco fundante da consensualidade está na Constituição Federal. O marco tutelar dos direitos, quando se fala em tutelar direitos, enfim, e para o poder público, qual que é o grande marco fundante da atuação do poder público? Também está na legalidade, obviamente, artigo 37 caput, enfim, vamos lembrar eficiência, moralidade, probidade, enfim, a gente pode citar um monte de princípios constitucionais da administração pública que, claro, sem deixar de lado a legalidade, evidentemente, mas, como o Fred falou, transforma a própria ideia de legalidade, né, e volto à tona com a ideia de releituras, né, na modernidade, no século XXI, estamos aí vivendo revoluções paradigmáticas fundamentais, não só no Brasil, mas no civil law inteiro, no que diz respeito à consensualidade, né? Então, acho que com essa reconstrução conceitual de interesse público, né, o que realmente interessa são regulamentos administrativos, aí sim, sérios, com base em legalidade, talvez, estrita, né, atribuindo competências, atribuições, homologações, procedimentos, ritos, isso sim, né, a forma de suscitar, a forma de se atuar consensualmente é o que mais interessa. Perfeito, professores, muito obrigada pela resposta. A gente teve uma pergunta que foi nesse sentido, que foi feita pela Caroline Martinez, que é do GPROC, é um dos grupos que está colaborando com o evento, mas eu acho que já foi respondida. Então, eu vou fazer uma última pergunta que foi feita aqui no chat do YouTube, para a gente encerrar. E a pergunta é de ordem prática, achei uma pergunta bastante interessante. Como anda a convencionalidade processual com o poder público na prática? Sabemos que existem os entusiastas, como vocês três são, e os que pregam a indisponibilidade de interesse público, só que acabam confundindo, estou complementando a pergunta, acabam confundindo com a inegociabilidade, que é o que o professor Elton Venturi explora bastante no artigo Transação de Direitos Indisponíveis, que a gente não pode confundir, né? Então, qual posição tem prevalecido? A posição dos entusiastas da consensualidade ou a posição de quem entende pela indisponibilidade do interesse público?
a pergunta é sobre a prática do negócio envolvendo o poder público. O que eu posso falar é com o Estado, eu só fiz esse negócio, o Estado, né? Eu fiz negócio nesse caso e fiz um negócio só com esse caso. Com o Ministério Público, e aí o Ministério Público, que não é bem o Estado, mas é um ente público também, já fiz inúmeros em TACs. Números. Faço TAC demais como advogado, e eu não me lembro de um TAC que eu celebrei que não tinha um negócio processual. Essa é a minha experiência. Lá na Procuradoria, infelizmente, nós não temos ainda uma regulamentação específica para a celebração de negócios jurídicos processuais. Como eu falei que a gente já vê em Minas, no Rio, Pernambuco, etc. Lá na Bahia, a gente não tem ainda essa regulamentação. E existe uma preocupação muito grande, né, pelos procuradores, pelos colegas, quanto ao controle desses negócios. Porque o que acontece? Se você celebra sem ter essa prévia regulamentação, você celebra um negócio jurídico processual, fora essa situação que o Fred colocou, que é uma situação mais simples, de regrar tempo de sustentação oral, ou você, de repente, um adiamento de audiência, negocial, enfim. Tirando essas situações, há a preocupação do controle posterior por conta do Tribunal de Contas. Então, esse é um limitador na prática para a celebração de negócios jurídicos processuais. O receio dos profissionais de que a sua conduta depois venha a ser, porventura, questionada pelo Tribunal de Contas. Esse é um problema que, na prática, tem sido enfrentado, que, acredito, melhore bastante com a regulamentação, tanto é que Pernambuco sinalizou aí 25 negócios jurídicos processuais no ano passado, eu não sei o teor, mas eles foram celebrados, e, infelizmente, o grande entrave ainda é o entrave burocrático, é o entrave realmente de se regulamentar para se chegar a uma utilização segura do Instituto. Segura não do ponto de vista processual, ao meu ver, segura para os procuradores, para que eles se sintam seguros em realizar esses acordos. Eu posso falar também, da minha experiência do Ministério Público, que eu tenho já há mais de 24 anos, e mais sobre consenso dos últimos 5 anos, pelo menos, da efervescência desse movimento multiportas, enfim. Como o Fred falou, a MP tem aí os estaduais e o federal, do trabalho também, tem, por via de taxas, ou mais às vezes, tem suscitado N convenções processuais. Eu mesmo, recentemente, questão de um ano atrás, fiz um acordo em ação popular. Alguém, cabe acordo de ação popular? Estamos já em outro campo, né? Então, uma ação popular que foi julgada procedente, mandando cancelar uma licitação, mas uma decisão inexequível do tribunal em São Paulo, Regional Federal de São Paulo, porque a concessão estava acabando para a concessionária, que nem era mais a empresa que tinha ganho a licitação, etc. e tal. Nós transformamos uma obra pública em Santos, de 25 milhões de reais, enfim. E nesse TAC, nesse acordo, enfim, foi homologado judicialmente, a gente colocou lá, olha, que qualquer discussão na execução desse acordo, quem vai deliberar sobre eventual problema da execução vai ser o próprio tribunal, o próprio Câmara de Conciliação no TRF3, e não a primeira instância. Ou seja, um acordo processual que envolveu competência absoluta, inclusive. Confesso que eu fiquei até, antes de ler a tese do Cabral, maravilhoso, recém-lançado o livro do Cabral sobre competência, né, Fred? Convenções que possam... Diga lá. Convenções sobre competência ou juiz natural e eficiência? Juiz natural e eficiência. Vai ser pela RT. Já foi, acho que já foi lançado, né? Pela RT? Acho que estava para sair aí. Eu acho que vi propaganda disso aí já rolando por aí. Mas eu tive acesso à tese. Ele me cedeu gentilmente a tese dele antes. Brilhante, enfim. E na época eu estava com muito temor. Calma lá, estamos fazendo um acordo aqui processual, uma convenção processual que invade a competência absoluta, que deveria ser primeira instância. Estamos jogando para o tribunal. Pode isso, né? Como a outra parte era o Paulo Lucon, advogando também, falou, vamos fazer isso aqui, que se der errado, alguém lá na frente vai dizer, mas em princípio não. Então, a gente não tem muito termômetro ainda, Bruna, no que diz respeito ao que nós estamos fazendo agora, porque se é para explodir alguma coisa em termos de legalidade e tal, daqui a uns 10, 15 anos a coisa vai explodir, né? Mas, por enquanto, a prática de acordos processuais também é enorme, via tax, pelo Ministério Público, pelo menos. Eu poderia só fazer uma complementação, com relação, só para você ter uma ideia da importância que a gente poderia atribuir a esses negócios jurídicos processuais. Lá na Procuradoria, nós temos, eu estou agora na Procuradoria Fiscal,
E muitas vezes o débito ele é inscrito em dívida ativa e há um prazo, né? O Estado tem um prazo para ajuizar a execução fiscal. Então, não necessariamente essa execução fiscal é ajuizada logo após a inscrição do débito em dívida ativa. Mas como essa inscrição gera para o contribuinte uma positivação na sua certidão, né? Então ele passa a ter uma certidão positiva de débitos, o contribuinte deseja, muitas vezes, garantir aquela dívida, né? Oferecer um bem, oferecer um seguro-garantia, para justamente viabilizar a emissão da certidão positiva com efeito negativo. Isso tem gerado um volume absurdo de demandas judiciais, demandas de antecipação de garantia. Então, demandas cujo objetivo é justamente, apenas exclusivamente, a antecipação da garantia. E, na verdade, essa garantia poderia muito bem ser aceita administrativamente. Então, um negócio jurídico possibilitaria que essa garantia fosse ofertada administrativamente, recebida administrativamente, e um sem número de demandas judiciais deixaria de ser ajuizada, essas demandas deixariam de ser ajuizadas justamente por conta de uma providência simples. Só que para isso é preciso uma regulamentação, é aquilo que eu estava falando. Esse entrave, na verdade, da aceitação hoje administrativa da garantia decorre dessa falta de regulamentação. Então, estamos em processo ainda, mas há muito espaço para negociação processual. Perfeito, muito obrigada. Professor Elton, quer falar alguma coisa? Não, eu só acho que o problema da advocacia pública, Lorena, é a falta de independência, de autonomia dos agentes, dos advogados públicos. Então, é natural, enfim, que haja esse emperramento da máquina pública, não só em relação às questões burocráticas envolvidas, falta de independência, de autonomia dos advogados públicos, mas também a cultura da adjudicação do poder público, né? Ou seja, isso é o mais complicado, coisa que a gente não vê no Ministério Público, por exemplo, né? Na Defensoria Pública, hoje em dia. Então, é até natural que haja um pouco mais de demora nessa compreensão e nessa aplicação concreta da consensualidade pelo poder público. Perfeito, professor. Eu tinha... Bruna, só uma complementação. O que eu acho interessante, professor Elton, é o seguinte, é que, na verdade, quando essa garantia é ofertada em juízo, cabe ao procurador examinar se a garantia é idônea e examinar se a garantia deve ou não ser aceita. Então, me parece um contrassenso que o procurador... Por isso que no livro eu defendo que há esta autonomia dentro dos limites da atribuição do procurador. Se não há disposição do direito material, o procurador tem autonomia, sim, segundo o que eu defendi no trabalho, para celebrar negócios jurídicos processuais. Porque, veja, se em juízo eu posso simplesmente aceitar aquela garantia, por que eu não posso fazer esse exame sob minha responsabilidade, obviamente, né? Por que sob minha responsabilidade? Eu não posso fazer essa análise administrativamente e encaminhar pela aceitação da garantia, né? É uma grande discussão aí, mas, claro, entra a velha questão do medo posterior de o Tribunal de Contas vir dizer, olha, o que é isso aqui, né? Então, é aquele problema, é o problema. Perfeito, professora, muito obrigada pela complementação. Eu tinha falado que essa era a última pergunta, mas a gente recebeu uma pergunta muito interessante aqui no YouTube, então essa definitivamente será a última, e é sobre processos estruturais. A Flávia Gruppenmacher, que é membro do GPROC, lá da Federal também, ela perguntou o seguinte: seriam cabíveis acordos dessa natureza no âmbito dos processos estruturais, considerando a natureza sui generis do procedimento e o alcance das referidas decisões e medidas estruturantes? Eu diria, Bruna, que o processo estrutural é estruturalmente consensual. Eu vou pelo contrário. Eu só posso conceber um processo estrutural devido se ele for consensual. Ou seja, os negócios processuais são quase que da estrutura do processo estrutural. Eu digo isso, inclusive, expressamente no meu texto sobre processo estrutural. Inclusive, só complementando o que Fred colocou, eu me lembro, Fred, você que tem uma memória maravilhosa, me lembro, se você lembrar o nome do autor, porque realmente me passou, agora eu esqueci o nome do autor, mas um artigo que tem na Revista do Processo sobre execução negociada, né? Eduardo José da Fonseca Costa. Isso, obrigada. Pois é, eu peço desculpas aí pelo esquecimento, mas
é um artigo que eu acho assim, fundamental a leitura, porque ele demonstra como essa execução negociada é o caminho para se resolver num processo estrutural a fase de cumprimento de sentença. Não há como promover um cumprimento de sentença apenas com o juiz estabelecendo unilateralmente os prazos de cumprimento, sem conhecer a máquina administrativa, sem conhecer as dificuldades burocráticas que estarão entravando aquele cumprimento. Então, quem sabe melhor qual o prazo, por exemplo, necessário para cumprimento de cada etapa, como aquela etapa pode melhor ser adimplida, é justamente o poder público, que juntamente, obviamente, com a parte contrária, vai ali delinear a forma de atendimento àquela determinação judicial. Perfeito. Só para complementar, eu também, como o Fred disse, eu acho que os processos estruturais dependem também, em muitos sentidos, dos negócios processuais. Né? Porque se você quer construir um procedimento próprio, se você quer estruturar um procedimento próprio, quer flexibilizar, porque é muito difícil falar em flexibilização processual com o rito comum do CPC, ou o rito comum pelo qual as telas coletivas são empreendidas. Né? Então a gente sabe toda a dificuldade e toda a ineficácia, a inefetividade de uma tela coletiva empreendida pelo rito comum do CPC. Então não adianta você querer apenas flexibilizar, sim construir o procedimento, enfim. Né? E para isso nós precisamos aplicar inteligentemente, enfim, as convenções processuais. Né? Apenas um exemplo recente até ainda, e como a gente às vezes paga por isso, né, ainda nessa fase inicial. Os colegas da Lava Jato, do Ministério Público Federal, num acordo com a Odebrecht, eles canalizaram para cá o que ficou recursos derivados de multas que estariam destinadas aos americanos, e houve uma doação americana guineense, enfim, para o Brasil. Isso deu ensejo ao chamado o mal chamado Fundo Lava Jato. O que era o Fundo Lava Jato? Era uma facility criada pelo pessoal aqui de Curitiba, Lava Jato, que era um negócio processual. Eles construíram, na verdade, uma entidade, uma fundação, na verdade, né, que queria gerenciar os recursos para a distribuição subsequente para os destinatários que tinham sido avançados. Né? Isso gerou muita polêmica no Brasil inteiro, porque era muito dinheiro, quase $1,5 bilhão, enfim. Então, realmente... Mas vejam, é uma ideia de você estruturar um procedimento de execução de uma tutela coletiva, né, de valores públicos, enfim, por via de negócio processual. Facilities são isso, né, Fred? Também podem ser isso. Está sem som. Certamente. E o caso da Fundação Renova, que também foi construída negocialmente, é um exemplo disso, lá da barragem de Mariana. Perfeito, professores. Então, com isso, a gente encerra a fase de debates e, por consequência, encerramos esse evento. Eu queria agradecer muitíssimo a professora Lorena, professor Fred, professor Elton. Eu agradeço em nome do NUDA, do Núcleo de Ciência de Direito Administrativo, e em nome do GPROC também. Foi um evento maravilhoso. E tenham uma excelente noite aí. Muito obrigada, viu, Bruna? Obrigada por todos que participaram. Valeu, pessoal. Manda o certificado depois pro Lattes. Certificado pro Lattes. Boa, tá valendo. Abraço forte, tchau. Abraço, Fred. Abraço, Lorena.